Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Este é o plano. Oi, boa noite. O Conexão Poder deste domingo recebe o deputado estadual Oscar Bezerra, do PSB. Ele foi escolhido na Assembleia Legislativa como presidente da CPI das Obras da Copa. Conexão Poder está no ar. Fique com a gente. Eleito deputado estadual com 20.390 votos, o polêmico ex-prefeito de Juara, Oscar Bezerra, que ficou conhecido por ter agredido com uma borduna o deputado estadual Dilmar Dal Bosco durante a campanha de 2012, assumiu a presidência da CPI da Copa após muita disputa pelo posto. Ele tem, agora, a missão de fazer a investigação surtir resultados. A CPI vai investigar os supostos desvios e pagamento de propinas nas obras, quase todas inacabadas, da Copa do Mundo em Cuiabá. O relator da CPI é o deputado Mauro Savi, compadre do ex-deputado Riva, que deve ser um dos investigados pela CPI. A comissão já nasce morta ou é mais uma CPI que vai virar pizza? É o que vamos debater agora com Oscar Bezerra no Conexão Poder. Muito bem, participam dessa entrevista o jornalista Paulo Coelho e também o professor João Edson, analista e cientista político. Professor João Edson, seja bem-vindo. Faz muito tempo que o senhor não aparece por aqui, né? Faz tempo que não venho aqui. Boa noite a todos, é um prazer enorme estar aqui. Deputado Oscar Bezerra, e aí? A última pergunta do nosso VT, essa CPI está fadada a terminar em pizza? Afinal de contas, o relator, que é o cargo talvez até mais importante que o do presidente, é compadre do deputado Riva, que é também do ex-deputado Riva, que vai ser um dos investigados? Boa noite, André. Boa noite, Paulo. Boa noite, João Edson. Uma satisfação poder estar nesse programa esclarecendo justamente esse tipo de dúvida. E dizer o seguinte, a escolha dos membros da CPI não é o Oscar, presidente, que faz, são os membros, os colegiados. O colegiado de deputados definiu os nomes do deputado Oscar Bezerra, do deputado Mauro Savi, da deputada Janaína Riva, do deputado Silvano Amaral e do Taborelli. Posteriormente, se reúne na sala para uma eleição desses 5 membros, que estava muito que evidenciado de que poderia, inclusive, ser chapa pura. Silvano Amaral de presidente e Mauro Savi de secretário, pois eles tinham os 3 votos. Relator, você está dizendo? De relator, é que eu estou confundindo com a Assembleia. Mas de relatoria. Poderia ter chapa pura e aí sim poderia, de repente, ter uma conotação dessa que você está colocando como uma dúvida, que vai acabar em pizza. Agora, eu posso tranquilizar de que naquela oportunidade da CPI do MT Saúde, eu não sou a Luciane Bezerra, mas com certeza... Aliás, ela é muito mais bonita que o senhor. Eu acompanho... Com todo respeito. Eu acompanhei o mandato dela e muitas orientações nós passamos a ela, tenha certeza disso. E ela, nem relatora ela, era e muito menos presidente da CPI, e aquela CPI foi uma das únicas CPI que efetivamente deu um resultado. Parece que apresentou um relatório Ela fez paralelo. o voto dela em separado, consequentemente indiciou 18 pessoas que estão com bens bloqueados e em algum momento a justiça vai ter que condenar essas pessoas a devolver o erário público. Não há dúvida que a Luciane foi bastante combativa, o trabalho dela foi... E não tenha dúvida que eu serei. Incontestável na Assembleia, mas o senhor não é o Mauro Savi. A questão aqui é Mauro Savi ser o relator, né, professor? Mas porque, aí sendo compadre do deputado Riva, parece que fica complicada a situação, não fica não? No mínimo suspeito, No mínimo suspeito. Olha, aí nós vamos ter que esperar realmente a conclusão da CPI. Eu não quero julgar nenhum dos companheiros com relação a isso. Agora, saiba você de que eu tenho a prerrogativa de, da mesma forma que a Luciane fez, apresentar meu voto em separado. Se for necessário, eu farei. Deputado, boa noite. Eu preciso que o senhor me responda a seguinte questão que essa semana tomou conta das discussões no Parlamento Estadual. O que houve de fato? Eu costumo dizer que o peixe morre pela boca, né? E eu, quando eu vi o deputado coronel Taborelli discursar, não foi bem um discurso, na verdade um ataque, né? Numa discussão com a deputada Janaína Riva, eu falei, está falando demais, quer dizer, quando se usa palavras fortes, ofensivas, é o que eu chamo de falar demais. Só que eu fiquei sabendo também que numa reunião interna, para discussão sobre essa montagem da chapa da CPI, teve também discussões árduas, talvez até mais fortes do que essas que a gente viu ao vivo pela TV Assembleia, ao vivo lá no plenário da Assembleia,
lá para discutir, para definir essa chapa da CPI. O que aconteceu realmente? Houve realmente nervos acirrados para definir quem que seria presidente, quem que seria relator? Posso lhe assegurar que sim. E eu digo assim, nós entramos na sala de reunião, os 5 membros escolhidos pelos deputados, e confesso que já estava preparado para votar em Silvano Amaral presidente e Taborelli relator. Apesar de termos um entendimento antes de que queríamos que Oscar fosse o presidente e o coronel Taborelli o relator, nós não tínhamos a capacidade eleitoral naquele momento de ganhar essa eleição. Então eu estava convicto que eu ia ter que recuar do processo da presidência para apoiar o Silvano como presidente, obviamente, mas a condução foi errada por parte do coronel Taborelli. Faltou habilidade, faltou um pouco mais de tato, de trato político. O que é uma condução errada? O que ele efetivamente fez? Eu defendi a tese de que o Silvano ser presidente da comissão poderia dar uma conotação à sociedade em função de ser do PMDB, partido de que ele estaria protegendo o governador Silval, que também é do partido. Eu defendi a minha tese para a minha candidatura a presidente. Quando o Taborelli foi abordar, ele já não foi defender tese nenhuma, ele atacou Janaína, atacou Mauro Sávio, Silvano e já se perdeu, na minha opinião, se perdeu completamente. Foi aí que o Mauro Sávio falou, olha, para provar para o senhor que aqui não tem esquema, o meu voto é do Oscar para presidente. E o Silvano falou, diante desses fatos todos que o senhor está relatando, eu retiro minha candidatura e apoio o Oscar presidente. E aí, automaticamente, nós 3, que é Janaína, Silvano e Mauro, elegemos o Mauro a relatoria. Relator. E aí, não faltou habilidade? Na minha visão, sim. Eu fiz a minha parte, defendi a minha tese, consequentemente, tive o êxito na escolha do nome, mas pelos pés, pelas mãos que foi trocado. Mas isso que o André falou aqui, deputado, todo respeito, faz sentido aos olhos da sociedade, do povo em geral, povo comum, cidadão comum. Ora, tira a filha, por ser filha, mas coloca o compadre que é amigo, entendeu? A gente sabe, o senhor falou, não, vamos fiscalizar. Eram os dois, viu, Paulo? Eram os dois. Então, mas eu estou dizendo... Saiu a filha e pois ficou o compadre. Exatamente, saíram os dois. Só que aí eram os dois. Pois é, mas saíram os dois. Mas então, permaneceu-se, convencionou-se que o relator será o deputado Mauro Sávio. Aí que a pergunta, que eu insisto, pelo menos um posicionamento mais claro, para que, não para a gente que está aqui, que a gente já entendeu, mas para a sociedade, para o cidadão comum, de colocar lá alguém que é intimamente ligado àquele que poderá ser o principal investigado da CPI. Talvez, se essa tese levantada de que pode ser prejudicada a CPI por esse membro, o mais prejudicado nessa história sou eu, que sou o presidente. Eu tenho um nome a zelar, eu tenho uma carreira política a seguir. Como é que eu vou permitir que uma pessoa que tem o mesmo... Vocês falaram que a relatoria tem poder maior, mas quem delibera é o presidente. Quem vai criar o regimento interno para a CPI é o presidente. Não é bem assim as coisas. Quem vai convocar as pessoas, obviamente que a comissão tem que aprovar, mas parte do presidente. Quer dizer, então, não é bem assim as coisas. Eu me comprometo com a sociedade de Mato Grosso que se o relatório do Mauro Sávio não for condizente com a investigação, eu farei o meu paralelo. Como a Luciane fez no MT Saúde, não me canso de falar. Então, esse comprometimento eu faço, porque nós estamos convocando a sociedade para participar do processo, como é o caso agora da UFMT, que nós chamamos para ingressar no processo a parte de engenharia civil, a parte de arquitetura, a parte ambiental, de engenheiros ambientais, ou seja, engenheiro elétrico, que é o VLT todo praticamente em função da eletricidade, para estar fazendo as vistorias junto conosco. Você acha que a Universidade Federal vai fazer algum relatório tendencioso para agradar Mauro Sávio? Não vai, gente, esquece. Não vai acabar em pizza essa CPI. Se tiver indício, vai ter mostrado aonde é o indício e a irregularidade. Hoje eu chamei também para uma reunião a empresa Planserve é o nome, que está aí, inclusive, o diretor dela, para fazer
alguns esclarecimentos e ele disse claramente de que todas as irregularidades do consórcio já estão no relatório. Todo mês tinha apontamento de irregularidade. Todo mês. Como é que se tem os relatórios, o Ministério Público já tem, o Tribunal de Contas já tem, a CGE, Controladoria Geral do Estado, já tem, e aí vai a Assembleia Legislativa, que é o órgão credenciado para fiscalizar, falar que não tem? Tem. Claro que tem. Aham. Então, esquece. Nós temos que parar com essa expectativa negativa. Nós temos que pensar de que a sociedade vai ter a resposta finalmente e saber onde é que está o dinheiro, como é que é, onde é que está o dinheiro que estava Onde foi parar o dinheiro das obras, né, Zé Paulo? Pois é. A gente sabe mais ou menos onde foi parar, mas não pode falar senão toma processo. Deputado, nós estamos aí já há um período bom, há mais de 30 dias que se discute a questão das obras da Copa, tá? Já tem uma dimensão, qual é a extensão dessa investigação? Ela vai atingir o quê? Empreiteiras, a Assembleia Legislativa que tinha uma comissão, o Silval Barbosa, secretariado, Caixa Econômica Federal. Federal. Qual é a extensão real? Esse ponto que eu ia tocar. Nós vamos trazer todo mundo para ser ouvido. Como a Caixa Econômica Federal liberou recurso, uma medição de uma obra de baixíssimo. Eu fui prefeito, eu sei o que é a Caixa Econômica Federal, amigo. Se o meio-fio tivesse torto, não aprovava. Então, você tinha que ir lá lixar séria, o meio-fio. né? A gente Quer entende. dizer, então nós queremos sim que a Caixa Econômica se envolva no processo e explique para a sociedade como que aprova. Baseado no quê? Como que era, deputado, como era feito a questão... Nós sabemos, a boa parte da sociedade sabe disso, que é feito por medição os pagamentos. Mas a medida, o senhor foi prefeito, a medida que você tem uma construção, que você contrata uma agência fiscalizadora, pelo menos o trâmite legal deveria ser esse, não sei se foi esse, você tem conhecimento, à medida que é solicitado o pagamento, essa instituição fiscalizadora faz o levantamento, monta o seu relatório e tem que ter um engenheiro, nesse caso aí, alguém que assina dizendo o seguinte, pode pagar. Vamos partir do princípio que o governador ele não é engenheiro, não entende disso aí, o secretário da Secopa é advogado, administrador de empresa, não é engenheiro. Alguém tinha um engenheiro que assinava. Você já tem conhecimento quem é esse engenheiro? Está ligado à agência fiscalizadora? Porque tem uma coisa que está me estranhando, que é o seguinte, a agência fiscalizadora ela foi lá e fez relatório. O papel dela era só fazer relatório ou ela também tinha que dar um aval? Porque o que eu entendo em termos de administração pública, à medida que você contrata isso, você não assina nenhum cheque sem dar esse aval. E nesse momento a gente assiste a essa empresa como se ela estivesse fora do processo. Ó, eu falei. Ela só falava ou ela tinha poder? Pois é, nós temos que ver o contrato dela com o governo do estado, quais eram as atribuições. Ela até então, hoje, disse de que ela foi contratada para diagnosticar se houve erro ou não e apresentar à Secopa, Sim, que deveria ou não seguir a orientação dela. Foi isso que eles falaram. E que não seguiu, porque pagou todas as vezes que ele apontou a irregularidade. Então não houve segmento, não justifica ter, vamos supor, essa empresa, porque todas as orientações que foram feitas não foram atendidas. Ou seja, as irregularidades apontadas não foram respeitadas. Quer dizer, o efeito dessa empresa qual foi? Despesa para os cofres públicos. Porque se ela apontava o problema, ia lá o secretário da Secopa e pagava a empresa, não regularizava. Muitos dos problemas sequer foram sanados, ou quase todos. Hoje eu ouvi do diretor da Planserve. Então, mas a Assembleia também não existia, professor, não existia uma comissão J. Barreto era o presidente. De acompanhamento, né, das obras da Copa, e o J. Barreto era o presidente. Tirava a imprensa de manhã para seguir eles. Chamava a imprensa, vamos em obra, vamos mostrar e tal, e estava tudo bem, estava tudo lindo. Quer dizer, a Assembleia vai investigar a própria Assembleia também, ou não? Olha, eu acredito que precisa ouvir esses parceiros. Primeiro, eu já requisitei todos os relatórios da comissão. Se é que eles existem, né? Não, diz que existe, foi falado que existe. Então nós vamos ter o relatório das visitas. Que nem enterro de anão, nunca vi. Para fazer ali se teve nesses relatórios a detectação, vamos supor, da irregularidade, eles praticamente assinam e atestam que foram omissos. E aí, consequentemente... No mínimo prevaricaram. No mínimo prevaricaram, porque... e aí
doa quem doer, nós não temos que investigar, nossa missão não é essa. Nós não vamos aqui jogar pedra nas bruxas, vamos dizer assim, mas também não vamos alisar quem deveria ter feito o papel e não fez. Então, assim, a CPI propriamente dita, ela vai estar efetivamente trabalhando quando? Porque com a saída aí da Janaína e do Taborelli, chamou-se aí o Wagner Ramos e o Dilmar Dal Bosco. O senhor até havia dito para mim, numa entrevista, que poderia convidar o Wilson Santos, mas aí parece que não aceitou e o Wagner Ramos acabou entrando no lugar do Taborelli. Constituída essa equipe principal, qual vai ser o primeiro passo? Quem deverá ser o primeiro a ser chamado para depor? O Riva, o Silval Barbosa será convocado? Éder Moraes. Esse pessoal todo será convocado? Maurício Por onde começar? Por onde começar esse tipo de oitiva aí? São 120 dias de bastante oitiva. Eu acho que tem que investigação. começar pela Caixa Econômica Federal, CREA, essas pessoas aí. O Silval acho que é o último. O último a ser Mas ouvido. o CREA... É mais tempo para ele pensar. O CREA sempre foi... Não, sempre até porque condenou a gente tem a forma como vinha sendo feito. O gente CREA também vai ser alvo de investigação? Não, ele precisa dar alguns esclarecimentos, né, para contribuir com a CPI. Eu acho que é um órgão importantíssimo e pode contribuir muito. Esta empresa, nós vamos ter que convocá-la. Obviamente que cada uma dessas convocações depende da aprovação da maioria dos membros da CPI. Talvez seja aí o grande problema. Sim. Talvez seja aí o grande problema. Aí Talvez não, você tem Oscar Bezerra querer convocar o Silval Barbosa para depor e eu quero. Aí o seu Mauro Sábio não quer que convoque. Aí o Silvano, Mauro Sábio. É isso que eu ia falar para o senhor. Negócio do compadre, negócio do amigo do meu partido. É isso que a gente tenta questionar. Mas eu quero que fique evidenciado desde agora de que a minha intenção é convocá-lo. Até porque ele deve deputado, mas aí é o seguinte, se é democrático, se é um grupo democrático, você vai ouvir todo mundo, certo? Vence a maioria, certo? Apesar de o senhor ser presidente ter o poder da caneta. Mas, se a maioria disser, aí tem um Silvano, que é PMDBista, mas todos têm a intenção. Tem o Mauro Sábio, que em tese é amigo do Riva. É amigo do Riva realmente, mas entre aspas, suspeito, né? Pelo menos alegado como suspeito. Aí entra um outro que poderá também votar contra chamar fulano. Quer dizer, aí a maioria vence que não se convoque uma determinada pessoa que seria importante. Na sua opinião, por exemplo, seria importante. E aí, como é que faz isso para resolver isso? A democracia prevalece? Mas todos já declararam que têm intenção de convocar o Silval Barbosa. Todos. E independentemente dessa aproximação que se fala que tem, todos querem ouvir, até porque todos estão, de certa forma, na berlinda. É um processo diferente de todos os outros. Como eu disse, existe um monte de investigação paralela dessas obras da Copa. Como que o relatório da Assembleia, que é o órgão fiscalizador, vai ser diferente, gente? Então não tem Mauro Sábio, nem que queira, não consegue fazer com que seja manipulada alguma coisa, porque se não der no relatório da Assembleia, vai dar no Ministério Público, vai dar na CGE, no TCE. Um relatório não pode chocar com o outro, tem que ir mais ou menos na mesma linha. Para ter coerência, né? A coerência é essa. E nós temos que implementar muitas coisas técnicas que esses órgãos não tinham capacidade financeira, estrutural de pessoal para fazer, como sondagem nas obras que não foram feitas para ver se o produto que foi executado, a base do asfalto do chão lá daquele túnel do aeroporto. Está esfarelando. Quem é que fez? Não sei, a empresa que fez. Se fez, vai ter que ser chamada. Por que está esfarelando? Aí ele vai, porque teve um problema de chuva. Não, o problema não foi a chuva, é que você foi contratado para fazer uma base de 50 centímetros e tem 10. Então o senhor tem que ir lá e fazer é uma vergonha, né, professor? Exato. Você vai na área de embarque e chove. E fala aí, o que não é uma vergonha nessas obras da Copa? Aí quando você desembarca, você olha o aeroporto por dentro, está tudo por fazer ainda. Nas obras da Copa no Brasil todo, né? Vamos dizer de passagem, o Brasil todo, as obras da Copa foi um negócio. Mas em Cuiabá parece mais aqui foi a quantidade, porque eram 56 obras, quebraram a cidade inteira e só fizeram 6, 7 mal e porcamente. O grande problema de Cuiabá... O grande problema de Cuiabá é que a mobilidade era muito ruim, mas ainda era melhor do que está hoje. Conseguiram piorar. Agora está deputado, o governador Silval Barbosa fez uma visita esses dias
governo do Estado, a Assembleia Legislativa. Qual foi a conversa dele com os deputados? Praticamente para explicar que não houve problema nenhum nas obras da Copa. É verdade que ele pediu para vocês instalarem a CPI? Não. Pelo amor de Deus, instala a CPI, eu Não. quero ser investigado? Não pediu. Muito pelo contrário, os argumentos que ele usou lá era para nos convencer que não era para a CPI. Inclusive foi eu que falei assim, diante de tantas coisas sem irregularidade nenhuma, governador, não vejo problema de nós instaurarmos então a CPI aqui, porque, como o senhor disse, não tem nenhuma irregularidade, o senhor não tem que temer nada. Olha só, fazer só um adendo aqui, André, se me permite. Como são as coisas, né? O André me autorizou. Eu não. Não falei nada para você. Não autorizei nada. Programa, né? Ele fala eu não assim, autorizei nada. O âncora aqui sou eu, então me obedeça. O André me autorizou e eu estava conversando esses dias com o Silval Barbosa por telefone. Como são as coisas, André Michels? Ele falou para mim, Paulo, eu estive lá e pedi para os deputados instalarem a CPI. Pode ser que na hora que eu saí, ele pediu, que eu não fiquei até o final com o senhor está me dizendo agora que você não... Pelo contrário, ele estava querendo convencer que isso... Não, vamos deixar isso aqui. Pode ser que na hora que eu saí ele tenha pedido, mas até o momento eu sugeri. Então o senhor não vai ter problema com relação à CPI, porque se não tem nenhum desvio de finalidade, a obra não tem nenhum desvio de dinheiro público, nós vamos investigar. Ele deu uma entrevista para o site Repórter MT, inclusive para o Paulo Coelho, e disse realmente isso, que ele não tem medo algum de falou ser que convocado. vai, com o maior prazer. Se for convocado, ele vai, e que não há, abre aspas, palavras do Silval, irregularidade alguma nas obras da Copa. Você acredita nisso, professor? Vamos esperar o resultado da O CPI. deputado Alceu Bezerra, eu preciso fazer um intervalo, mas eu quero deixar uma os pergunta. relatórios, né? Nem o relatório da CPI. Eu preciso fazer um intervalo, deputado, e vou deixar uma pergunta no ar, uma provocação para o senhor. Tá bom. O senhor ficou muito conhecido por dar uma surra no deputado Gilmar Dal Bosco com Burduna na eleição de 1900, não, estou no século passado, de 2012. Né? Por que o senhor deu essa surra no Gilmar? E eu queria saber do senhor também se o Silval Barbosa mereceria uma surra de Burduna também. Fica aí, daqui a pouquinho a gente volta com o Paulo Coelho, o professor João Edson e o deputado Oscar Bezerra. Um instante só, até já. Muito bem, voltamos com a Conexão Poder deste domingo, recebendo o deputado estadual Oscar Bezerra, que vai presidir a CPI das obras da Copa. No bloco anterior eu deixei uma provocação no ar, perguntando sobre aquele episódio do senhor, entre o senhor e o deputado Gilmar Dal Bosco, que aliás faz parte da CPI também. O senhor deu uma surra no deputado com Burduna na eleição de 2012. E perguntei também se o ex-governador Silval Barbosa também não está merecendo uma surra de Burduna. E aí, deputado? Esse fato do Gilmar é um fato isolado e que cabe aqui uma explicação à sociedade de Mato Grosso. Até obrigado pela essa oportunidade, porque eu não tinha e não tive essa oportunidade de esclarecer naquela oportunidade. Ficou tudo meio nebuloso, né? Nebuloso. Mas o fato é, nada do que ele tenha feito e ele fez justifica uma agressão. Então eu tenho minha participação de culpa no processo. Você arrepende disso? Você pediu desculpa para ele? Pediu desculpa para ele? Já conversamos, pedi desculpa, ele entendeu, aceitou as minhas desculpas, já foi na minha casa, já jantou na minha casa. Quer dizer, fato superado. Pois, hein, professor? Não, mas é demonstração de grandeza isso. E como eu disse que nada justifica uma agressão, eu não bateria de Burduna no Silval, até porque tem a justiça para cumprir o seu papel. Não, eu não perguntei se o senhor bateria, eu perguntei se ele não está merecendo uma surra de Burduna. Aí cabe à justiça se determinar, por exemplo, a prisão dele, os carcereiros podem carcar a Burduna. Falar em carcar Burduna... Respondido. Quer dizer, então, Silval... A gente vai voltar a falar no assunto, obviamente, da Copa e obras da Copa. Aliás, Silval, o senhor está convidado a vir aqui no programa. Não, inclusive também, eu convidei. Quando eu falei agora há pouco que você me autorizou, era para ter vindo essa semana, também não veio. Ele foi convidado, eu liguei para ele. Vamos ver se o Silval aparece aqui. Eu liguei para ele umas 3 vezes, 2 ele me atendeu e na terceira. Quero assistir para ver se vocês vão apertar. O senhor está convidado, ex-governador Silval Barbosa, oficialmente para participar aqui da nossa bancada e enfrentar a mim, ao Paulo Coelho, ao professor João Edson e a nossa trupe aqui da nossa bancada de jornalistas aqui da TV Pantanal, Canal 22. Paulo Coelho. Não, enfrentar principalmente a sociedade, que quer também saber um monte de respostas aí. A sua esposa, a ex-deputada Luciane Bezerra, ela foi, o André citou aqui, combativa, e eu também compreendo isso, ela foi muito combativa, só que ela foi muito combativa
Oscar Bezerra, na gestão de Silval Barbosa. À ocasião, ela era a oposição do Silval. O senhor é da cozinha de Pedro Taques. Como que o senhor disse agora há pouco que vai ser combativo se o senhor é situacionista? E, lógico, isso não tira o seu poder de ser combativo, só que será um combate, ao meu ver, a interpretação que a gente faz, limitado. Porque chega uma hora que nem a Luciane Bezerra, sua esposa, ela fazia ela ia ao extremo, ao ponto de, às vezes, ser mal interpretada, mesmo dentro da razão dela, ser mal interpretada por lideranças governistas. O senhor é governista agora. Como é que o senhor vai combater? Se tiver que combater, a gente acha que nem todo mundo é perfeito, e o Pedro Taques não seria uma exceção. Se eu tiver que combater, como é que o senhor vai ser combativo, ser atuante nesse sentido de combater, sendo que o senhor é da cozinha do glorioso José Gonçalves Pedro Taques? Meu amigo pessoal, tenho essa honra e satisfação de tê-lo como amigo, mas não sou subserviente a ele. Eu não tenho que fazer as vontades do governador Pedro Taques, até porque são poderes distintos. Eu sou deputado, ele governador. Se tiver qualquer irregularidade no governo dele, coisa que eu duvido, porque ele é um legalista, ele é legalista, coisa que eu duvido, não tenha dúvida de que eu me manifestarei na tribuna. Obviamente, eu vou ter a dose pelo respeito que lhe tenho, ao contrário da Luciane, que realmente nunca recebeu o respeito do governador, ou nenhuma consideração, então ela não precisava realmente ter nenhuma consideração nem respeito. Mas, deputado Oscar Bezerra, ir para a tribuna e reclamar e cobrar é o que se espera, a gente não tem dúvida disso. Eu, praticamente, não tenho dúvida que o senhor fará isso. A Luciane, para pegar como referência, ela ia para a tribuna, não, ela ia para a tribuna, para a imprensa, para o Ministério Público, fazer relatório, mandava, sabe, chamar a polícia. Esse é o papel da oposição. Exatamente. E ela fez bem a oposição. Pois então, mas... Agora nós vamos deixar isso por... Como é que é o nome das oposição lá? Nem sei o nome das oposições. Janaína Riva. Janaína Riva é uma delas. Acho que é Dilma Fabres, o PSD. É a turma que quer fazer oposição. Agora, a oposição tem que ter coerência. Você pode observar que todos os atos da Luciane foram muito coerentes na busca de cobrar o resultado efetivo, mas era meio que isolado, grito isolado lá. Agora cabe à oposição fazer esse papel. Eu sou situação. Eu vou cobrar, sim, dentro do padrão da situação, como era antes. Mas antes, nem cobrar no padrão da situação eles faziam, eles se calavam, coisa que eu não vou fazer. Já avisei, inclusive, o Wilson Santos, que é líder do governo. O senhor não quis deixar a Luciane ser candidata à reeleição, não? Eu deixar, rapaz? Por quê? Quem sou eu para não deixar a Luciane ser candidata? Quem manda lá é o senhor? Não, pelo contrário, quem manda lá em casa é ela. Não, eu queria que você explicasse, a gente brinca, evidentemente, a gente fala assim... Ela que usa burduna na sua casa? Como é que ficou essa história? Porque o senhor havia falado que queria sair a federal, depois aí ela estadual, reeleição, almejou até ser senador, enfim, almejou tudo. E acabou não ficando... vice-governadora. Exatamente. E acabou não virando nada e o senhor voltou para a condição dela, tirou, empurrou ela para um canto e falou, não, agora deixa comigo que com você já foi a sua vez. Inclusive, o senhor teve mais votos que ela, olha só. Ela teve 14.294 quando foi eleita, ela entrou meio, né? Aí o senhor teve agora 20.300, quer dizer, 6 mil votos a mais, quer dizer, o senhor meio que provou para ela que, né, que pode... A gente brinca desse sentido, mas eu queria que o senhor explicasse como que foi essa... Mas a Luciane, ela adentrou na vida pública em função das perseguições políticas que eu sempre sofri pelo grupo adversário em Juara. Grupo ligado ao Riva, não é segredo para ninguém, o Mato Grosso inteiro sabe da minha divergência com o grupo do Riva, enfim. E eu fui muito perseguido. Eu fui processado quando saí da prefeitura de Juara por uma foto no site da prefeitura, por inegibilidade. E me deixou impedido de ser o candidato a deputado estadual em 2010. Mas como eu fui derrotado em 2008 por 12 votos numa eleição tumultuada, onde nós provamos compra de reserva indígena inteira, com gravação, com tudo, e não aconteceu absolutamente nada com o meu adversário, que tinha o padrinho Riva, acabou que a Luciane era a única opção para a gente provar que tínhamos sido roubados em 2008, porque se tivéssemos um candidato a deputado estadual
que ganhasse do próprio Riva em Juara, estaria caracterizado de que tínhamos sido roubado a eleição de prefeito. E foi o que ocorreu. A Luciane teve 9.000 votos em Juara, o Riva 6, lá em Juara. E ela teve pouco tempo de campanha. Foram 25 dias de campanha, ela se consagrou-se deputada estadual, porque o conhecimento dos colegas vizinhos, Colniza, Aripuanã, Juruena, Porto, Novo Horizonte, Tabaporã, sem sequer uma visita da Luciane. Votaram porque o Oscar Bezerra, ex-prefeito, ligou pedindo que era um projeto interessante para a região, como foi, e ela teve mais 5.000 e poucos votos consagrando esse resultado. Olha, no final do ano passado, no final de 2014, aí você teve R$857 mil tidos como indisponíveis ou indisponibilizados pela Justiça. Como é que você vê essa ação do Ministério Público aí, que apontou uma série de irregularidades e a Justiça acabou acatando? A irregularidade, nesse caso do bloqueio de 800 e poucos mil aí, é com relação à previdência do município. O não pagamento de outubro, novembro e dezembro. Eu, como prefeito, o gestor tem que escolher prioridades no seu governo. E eu escolhi pagar os fornecedores e não paguei a previdência. Exatamente, que foi apontado como irregularidade. Irregular. Pois é, mas aí na hora que bloquearam meus bens, dá-se uma conotação ao público de que eu peguei o dinheiro. Eu deixei de pagar a previdência. Então, o senhor deixou de pagar R$ 857.582,55. É isso? De previdência. E foi bloqueado isso do meu patrimônio. Pré-Juara, é isso? Pré-Juara, exatamente. Que eu criei, que na época do Priminho Riva, que era prefeito, foi extinto e sumiu 1.800.000 que tinha no caixa e eu não vi nenhum processo do Ministério Público contra ele. Agora, eu criei recriei, né, a Previdência. Quando eu finalizei o meu mandato, tinha lá 18 milhões depositados. Deixei de pagar 3 meses porque eu priorizei pagar fornecedor e funcionário. E aí fui condenado como se eu tivesse me apropriado do dinheiro público. Esse processo acabou deixando o senhor tido como ficha suja na ocasião. E o senhor acabou não podendo disputar a eleição. Foi outra situação. Esse aí não. O processo que me tornou inelegível, eu falei, da foto do site da prefeitura. O juiz me condenou por 8 anos de inegibilidade porque eu usei a máquina pública, colocar uma foto, que é o site. Na época, o Wilson Santos era aqui de Cuiabá, candidato à reeleição. Eu entrei no site da prefeitura, tinha umas 500 fotos do Wilson. E ele foi multado, como a lei preconiza. E para mim foi condenação, inegibilidade. Quer dizer, então, teve realmente um entendimento na época de que teve forças ocultas para que me condenasse. O senhor chegou a vencer a eleição em Juara para prefeito, mas acabou perdendo o mandato. Em 2012, em fevereiro, este processo que me deixou inelegível, ainda não tinha completado os 8 anos. E eu consegui anular ele no TRE porque tinha vícios insanáveis. Por exemplo, o meu vício não tinha sido citado. Um vício insanável. Como é que vai se condenar se o próprio vício não tinha sido sanado? Nós cancelamos esse projeto, esse processo, anulamos em fevereiro de 2012, ganhamos a eleição em outubro de 2012 com quase 70% dos votos da cidade de Juara. Você acha que um cara que foi prefeito de 2004 a 2008, em 2012 sai de novo, tem quase 70% dos votos, é ruim? A população tem um entendimento de que ele entrou lá, roubou, fez algo errado? Lógico que não, senão não teria a votação que teve. E a Justiça, mesmo assim, entendeu de que esse mesmo processo não tinha prazo hábil do cancelamento para mim tomar posse. Teve a eleição suplementar em Juara, que veio ocorrer em junho, e o meu candidato ganhou as eleições novamente, com 1.100 votos a menos do que eu tive, maciçamente, um homem que nunca foi candidato a nada, mas que com nosso apoio a população avalizou e deu a resposta novamente para esse grupo político da oposição. Na eleição de 2012, se eu não estou enganado, o senhor foi o prefeito eleito com a maior proporção, né? Do Estado. E não assumiu. Esses reflexos dessas forças ocultas que o senhor fala, que afetou tanto a sua carreira política e deu tanto problema até dentro do partido, na época com o deputado Valtenir e tal, mas
Essas forças, agora, elas amenizaram ou elas ainda estão aí agindo? Como o senhor está enxergando isso? Não, no caso específico do Rivas, só se estiver agindo igual o PCC, né? Porque está trancado, tá na cela. Não acredito que tenha mais essa força. Eu acho que a partir do momento que acabou com o mandato, acaba-se as influências. Pois é, mas quando o senhor fala que acabam-se as influências, eu vou politizar a conversa, porque 2016 está chegando aí, e lá em Juara, na sociedade, como é que o senhor falou o nome lá? Sociedade Internacional de Juara. United States of Juara. Lá vai ter eleição e tem o seu grupo. Tem. Leia-se Oscar Bezerra, Luciano Bezerra, e tem o grupo do Riva, que está preso, mas não está morto. E tem a representação tem a da Janaína, e a Janete Riva também, que é a esposa dele, que mora aqui em Cuiabá, mas tem base também lá. Como é que está Priminho, que foi prefeito. Lembrando que a Janaína teve a segunda forte. maior votação para a Assembleia, né? Foram mais de 50 mil votos. Né? Está sendo articulado aí o que da parte do seu grupo para Juara em eleições de 2016? O senhor, seu nome, o nome da Luciane, ou o senhor não vai lançar o seu partido, o seu grupo vai lançar uma outra pessoa? Como é que está essa até para arrematar a conversa sobre Juara, como é que vai estar essa situação lá em Juara? Nós teremos candidato. Quem será? Quem que está trabalhando? A única resposta que eu posso te dar é que o Oscar Bezerra não será candidato a prefeito. Será a Luciane? O senhor deixa? Eu acho inviável a Luciane assumir a prefeitura de Juara devido a eu estar em Cuiabá na atividade. Mas qual é o problema? O problema é o casamento, amigo. Não, ela vai ficar em Juara, eu aqui? Que negócio é esse? Mas o senhor ficava lá e ela ficava aqui. Mas e aí? Era muito mais frequente. Ela, como prefeita, vai ter que ficar lá a semana inteira. Não agora existe. tem netinho para cuidar. Tem né? netinho agora. Nós temos que zelar pela família, sempre fizemos isso. Eu tenho certeza que esse processo, não digo assim que é impossível, até porque as pesquisas que nós fizemos, hoje ela ganha de WO em Juara. Não tem nem adversário, você quer saber? Será, deputado? Estou falando para você. Tem uma Janaína Riva. O nome da Luciane hoje em Juara é o nome que teria mais até voto do que eu tive na última eleição e não assumi. Teria uma possibilidade de a gente ver Janaína versus Luciane Bezerra? Seria uma briga boa, hein? Janete Riva parece que Janete, está sendo seria uma briga boa. sinalizado Briga de para mulher, ser hein? A candidata em Juara a prefeito. Parece que sim. Com certeza seria a eleição mais... Imagina perder. que iria mais repercutir durante o processo eleitoral. Juara sempre foi uma das eleições mais acirradas, né? Exato. Vamos voltar para... Vamos voltar eu quero falar então. Quero fazer uma pergunta aqui. Foco, Paulo Coelho. Eu vou fazer uma pergunta. Foco. Não, eu vou deixar o... Foco. Eu vou deixar o... O senhor quer fazer mais uma pergunta, seu Paulo Coelho? Quero fazer uma Faz a pergunta pergunta, de efeito psicológico. Vai lá. Se nós considerarmos da abertura política para cá, e por que estou apontando isso? Porque nós tivemos a divisão do Estado, que foi um fato enorme. Da abertura política para cá, o parlamento mato-grossense está com atividade de maior repercussão, né? Se nós pegarmos de 82, que foi eleito a Assembleia Legislativa e o governador Júlio Campos, que foi eleições livres, até agora nós nunca tivemos na Assembleia Legislativa uma função, um exercício cuja sociedade mato-grossense e até fora do Estado tivesse com tanta expectativa. O senhor, na condição de presidente dessa comissão, justo desse fato, tem a dimensão disso e isso está tirando seu sono, está tranquilo? Não, estou tranquilo. Mas tem a dimensão do peso que significa essa? Muito grande é o peso, porque a sociedade está indignada com tudo isso. O Mato Grosso, ultimamente, só aparece em coisa ruim à esfera nacional. E essa matéria, por último, agora, que vinculou no Fantástico, isso deixa os mato-grossenses tristes de que os seus representantes, que são eleitos para fazer o papel, ao contrário de levar o benefício para a ponta, estão com indícios gravíssimos de que estão fazendo o papel reverso, ao contrário. Isso nós temos a consciência, sim, e precisamos esclarecer e dar resposta à sociedade. Pode ter certeza de que essa missão da comissão, não vou levar só para o meu nome, é da comissão. Porque aquele que se omitir, ele está fadado ao fracasso. Tenho certeza, desses 5 membros, aquele que se omitir está fadado ao fracasso. Pode ter certeza. Politicamente, esquece. Bom, deputado, para quem não sabe, o deputado é cuiabano, né, deputado? Cuiabano. Nascido em Cuiabá, Peixe mas... com machite. Peixe com machite. Fez a sua carreira política em Juara, enfim... O senhor lá de Juara acompanhou essas malfadadas obras da Copa
lá de longe, Juara dá quase 1.000 quilômetros daqui, é muito longe. 800 muito longe de Cuiabá. O senhor acompanhou toda a situação que envolvia as obras da Copa, toda aquela euforia que se criou em torno da Copa, e o senhor, de alguma maneira, imaginava que ia acabar como acabou? Eu acompanhava até porque a Luciane estava como deputada, e vale lembrar aqui também que foi a única que tentou abrir já no início da sua execução uma comissão parlamentar de investigação com relação às obras da Copa. Infelizmente não conseguiu assinatura, não conseguiu as assinaturas necessárias, então acabamos acompanhando através da agonia dela, que nos relatava de que teve uma tendência para o consórcio tal. Por isso, e aí houve várias denúncias muita coisa no errada decorrer do processo. Né? Que caberia a qualquer momento ter a investigação. Propina de 80 milhões de reais. Ele mesmo denunciou. Ele mesmo denunciou. Apesar que ultimamente as pessoas denunciam e depois falam que estava no calor da emoção. Emocionado. Da emoção. A propósito de Copa e tudo mais, o VLT, o seu colega que teve aqui, o Emanuel Pinheiro, que ficou meio nervoso. Apanhou demais, o senhor bateu muito nele. Ele propôs, está defendendo que se faça um plebiscito aí para discutir o VLT, se o povo quer saber de VLT ou BRT, enfim. E o senhor, o que o senhor pensa a respeito disso? O senhor defende o quê? Eu sou contrário ao plebiscito. Por quê? Uma despesa gigantesca, desnecessária e deveria ter sido feito antes de fazerem o que fizeram. O modal estava definido como BRT e um grupinho de meia dúzia decidiu que ia ser o VLT. Como é que agora a sociedade vai ser consultada depois de 1 bilhão, 66 milhões gasto, se vai mudar o modal? É transferir a responsabilidade total para a sociedade. O senhor acredita que a ideia de se fazer um plebiscito é, de alguma maneira, uma forma de se encobrir a discussão toda que gira hoje em torno do VLT, ou seja, criar um factoide e jogar para a população essa responsabilidade? Não, o que eu disse, é querer jogar para a sociedade a responsabilidade que não é dela. A sociedade elegeu governador, deputados para representá-los. Se eles democraticamente, na oportunidade, que é um instrumento que regimentalmente é obrigado a ser feito 4 por ano, plebiscito, regimentalmente tivesse cumprido. Bom, o senhor é a favor, pergunto para a gente ir para o intervalo, que já estão me cobrando aqui, o Robertão já está olhando bravo para mim ali. O senhor é a favor que as obras do VLT continuem ou que elas fiquem paradas, como determinou o governador Pedro Táxi, antes de assumir, assim que assumiu a governadoria do Estado? O senhor responde daqui a pouco, depois do intervalo. Voltamos então em 1 minuto com o deputado Oscar Bezerra, presidente da CPI das obras da Copa na Assembleia. Instante só, até já. Muito bem, estamos de volta com o Conexão Poder deste domingo, recebendo o deputado Oscar Bezerra, do PSB, que acaba de assumir a presidência da CPI, recém-instalada CPI, das obras da Copa na Assembleia Legislativa. Deixei a pergunta no intervalo, antes do intervalo, se o senhor é a favor ou não que as obras do VLT continuem, mesmo que a passos lentos, em andamento. Eu, como fui prefeito, e o Pedro, como governador, vamos dizer assim, numa esfera muito superior, é um executivo. Se existir um contrato, ele precisa ser cumprido. E o Pedro, como eu disse, é legalista. Qualquer paralisação com relação às obras do VLT, eu particularmente entendo que ele responderia. Em algum momento ele responderia. E a sociedade precisa receber a obra, porque a coisa ruim já foi feita, que é a contratação errada, que é o procedimento errado, que é não ter priorizado todos os trilhos primeiro, priorizou comprar vagão. Tem um monte de coisa errada, mas a sociedade precisa da obra. A cidade está aberta, exposta. Uma ferida exposta aí. Isso precisa ser tampado. Mas o senhor acha sinceramente que essa obra sai, deputado?
Já se gastou 1 bilhão e 100 quase, e a obra está em 1 bilhão e meio. Quando a gente falou Quer agora dizer, de com plebiscito... 400 milhões, vamos fazer tudo que não fez até agora. Quando a gente falou agora de plebiscito, e o senhor se posicionou ao contrário, justamente isso que o André está falando, porque, vamos fazer o plebiscito. Para quem defende o plebiscito, a alegação é a seguinte, que se gastará... Menos. Não, se gastará... para concluir, se gastará o dobro do que se foi gastado. E o plebiscito poderia se resolver de uma forma mais econômica isso. Mas veja bem. Ó, justiça seja feita, o prefeito de Rondonópolis, Percival Muniz, você estava nessa entrevista? Estava. Esteve nesse programa, aqui. Lá no outro canal, e ele disse o seguinte, o VLT não fica pronto. 2017. Ele falou um monte de ano para frente, leva pelo menos 10 anos para ficar pronto. Se ficar pronto, esse ano já foi para 18. E vai custar, não vai custar 1 bilhão e meio como está falando, ia se custar 2, 3, 4 vezes mais do que foi falado no início. Justiça seja feita e está realmente acontecendo. Mas era fácil prever isso o que o também, prefeito né? falou. E tem Aliás, exemplo eu de falava Santos, muito não aqui também que precisava o VLT não vai ter, falar né? aqui, E tem exemplo de Santos. Santos foi uma década. Mas quando a gente fala isso aqui, as pessoas nos criticam, né? Você pode observar Pessimista. nos sites, Anti-Cuiabá, nos sites do Estado de Mato Grosso, quando se tem uma notícia do VLT, principalmente nessa possibilidade de não concluir. Leia os comentários embaixo, Todo você mundo vai cético. ver de que 85% quer que toca o VLT. As pessoas querem o VLT, porque paguei, venderam um porque- sonho para Ou eles. pensa assim, eu paguei, eu quero receber. Venderam uma ilusão e as pessoas Venderam um embarcaram sonho. nisso. Né? Você está entendendo? Agora, qual é o mecanismo? Eu acredito também que com 400 e pouco que está sobrando aí para fazer, não conclui. Não faz. O governo do estado vai ter que propor Porque uma se PPP com 1 bi você não pra fez terminar. em 30%, é matemática. E aí? Vai ter que propor uma parceria público-privado. E a privatização, isso que eu ia perguntar, o que o Wilson Santos teve aqui também defendeu a privatização. Mas é necessária porque não vai ter o dinheiro para terminar em função de todos os erros da execução, do contrato, da contratação, de tudo. Eu acredito também. Aí foi feito em regime de RDC. RDC. Não, Mas, não pode aditivar valor. Não pode aditivar. Então não Só tem que como já colocar mais aí dinheiro. que tá. Não pode aditivar nada. E o governo vai ter que aditivar o responder prazo. por isso. Mas é isso que eu estou Já falando. cometeu, Prazo tá sim, mas certo. valor não. Não pode aditivar nada. Não pode. Nem dinheiro, nem nada. Pelo regime, não. O RDC tem prazo determinado Vai começar e e vai valor acabar. específico. Correção do dinheiro passa-se como é obrigado a passar para a empresa. A correção do dinheiro. Mas, deputado Oscar Bezerra, o que o povão quer saber mesmo, cadê o dinheiro? Porque se foi investido já tá aí. Tem os vagões aí, tem uns buracos que fizeram na Avenida Super aí. Mas é isso exatamente o que a CPI quer apurar. né? Pois é, a CPI vai apurar. Mas aí é o seguinte, se privatiza, gente, vamos começar como se não existisse nada, vamos resolver o problema da forma que ele está nas nossas mãos. Vai vir a CPI, que vai apontar erros, mas o dinheiro propriamente, para ser devolvido, quem que acredita nisso? Papai Noel talvez, a CPI. Devolvido não vai ser, isso aí você esquece. Não, ou saber a origem, para onde que foi esse dinheiro. Até porque o dinheiro já está enterrado. Você tem dúvida para onde foi esse dinheiro, Paulo? Eu não sei para onde que foi, não. Uma coisa que eu tenho certeza. A gente sabe. Mas não pode falar, né, deputado? Até para se fazer justiça com a visita do Silval e ele fez uma explicação aonde foi gasto esse 1 bilhão e 66 milhões. Convenceu vocês? Eu vou investigar agora, se bate as informações. Diz que contratualmente existia um prazo determinado, o valor dos carros, dos ônibusinhos lá, dos trenzinhos. Os vagões do VLT. Os VLT, os vagões. E a única que cumpriu de fato o contrato e prazo foi a empresa que fabricou o VLT. Diante disso, como eles entregaram no prazo, ele teve que pagar 490 e tantos milhões dos carros. E da mesma forma, a empresa da parte elétrica, toda a parte também teve que ser paga. Diz que está tudo aí, assim como os carrinhos. Assim como também de todo o trilho, de todas as linhas, os trilhos já estão aí. Quer dizer, teoricamente, na fala do Silval, falta fazer a obra estrutural agora, que é aquela do Colocar trilho no concreto, chão, do meio, botar concreto, fazer estações. e fazer as estações que também estão aí, inclusive bilheteria, tudo já está aí, com esse 1 bilhão e 66. Agora, nós vamos investigar. Sobrando pouco mais de 300 milhões, não dá para fazer tudo isso. Se for realmente isso,
talvez a PPP seja num valor baixo, consequentemente deixando a prerrogativa para o governo estudar uma tarifa compatível para a população acessar. Por quê? Só se faz aquele cálculo e ventilou-se uma tarifa absurda de 17, 20 reais a passagem, quando pega todo o montante do investimento e dilui-se durante o tempo de uso do equipamento. Como o dinheiro é público e já foi gasto, vai se fazer o cálculo em cima do investimento do empresário. O empresário já pegou o bonde andando e investiu menos. Ele quer lucro. Não, mas aí o governo tem que fazer, na hora da PPP, as normativas de que a tabela é X. Ele não pode simplesmente pegar um negócio que foi usado 1,5 bilhão de dinheiro público e operar 100% com o benefício dele. Ele vai pegar proporcional ao dinheiro que ele colocar. Por isso eu acredito na tarifa compatível, inclusive, com a integração. Entendeu? Pois é, mas aí tem que ter um suporte do governo, né? Obviamente eu não sou técnico. Quem pode, com certeza, assegurar isso aí de custos desse trem andar aí na linha são engenheiros Eu acho que elétricos aí, né? Se um dia sair o VLT, não vai ser meio de transporte porcaria nenhuma, vai virar ponto turístico para as pessoas passearem, porque o preço vai ser tão absurdo que o trabalhador não vai conseguir usar. Pronto, falei. Tá? Me critique quem quiser. Não é isso, seu Paulo Coelho? Seja mais otimista. Não dá para ser otimista com essa questão do VLT e com tudo que o governo anterior fez. Isso aí, infelizmente, não dá para ser otimista e não dá para falar, ser ufanista e achar que isso aí vai ficar lindo, que Cuiabá vai para o século 22 com o VLT, porque não vai. Deputado, a situação Cuiabá hoje está mais feia do que estava 10 anos atrás. Tá Essa mesmo. é a verdade. A sua situação de relação com o deputado Riva nunca foi das melhores, especialmente quando se fala de Juara, né? O senhor falou agora há pouco aqui, que lá o grupo adversário do seu, o deputado Riva está preso. E como que será, o senhor vai lidar com esse tipo de assunto, né? O senhor vai investigar para não dar a conotação de que seria uma coisa pessoal. Perseguindo. Mas vem cá, o ex-deputado Riva, ele não foi ordenador de despesa de obra da Copa. O máximo que ele foi, pelo menos... Por que estão falando que ele vai ser investigado? Você sabe por quê? Porque na época que... Porque ele, claro... Ele encheu a cidade de outdoor se intitulando pai do VLT, porque ele acreditava que o projeto ia sair rapidamente, ele candidato a governo do estado, que era a intenção. Ele, como pai do VLT, uma mega obra dessa, seria... Só que deu errado, o tiro saiu no dedão. Por isso, não, mas não foi ele está sendo achado como articulador. Tá, mas defender o Moldal é uma coisa, por si só fazer e contratar já o coloca outra. como... Mas isso que eu falei, ele não tem essa prerrogativa de fazer contrato, de escolher. Então, pode e por que ele vai ser influência, investigado nesse caso? Por que ele vai ser investigado? Porque eu acho que o próprio quer, porque a Janaína, por exemplo, quando estava na comissão, ela pediu de que a convocação do Riva, ela gostaria, mesmo de não ser presidente, fazer. Antes de entrar na reunião, eu gostaria de convocar o meu pai, para ele vir aqui e fazer os esclarecimentos. Então, quer dizer, o próprio E depois pai tem as demais obras da Copa também, não é só o VLT. Não é só o VLT, é a maior, tem as a mais trincheiras, cara, tem um as- conjunto de... mas tem- um monte de Como obras que está aí. essa relação, a deputada Janaína Riva e o deputado Oscar Bezerra? Republicana, tranquilo? Tranquila, não tem? tranquila. Nunca tive nenhum tipo de problema com a Janaína. Eu tinha com o pai dela. Quer dizer, como é que eu vou transferir todo o mal que foi feito no passado para ela que nunca me fez nenhum mal? Não justifica. Eu sou colega parlamentar dela. Se ela precisar auxílio em qualquer situação, vou estar pronto para ajudar, assim como eu sei que ela vai me ajudar na hora que eu precisar. Deputado, quando- essa CPI, quando começou a se propor, essa CPI, o ideal, pelo menos o comentário na Assembleia, é que ela fosse composta só por deputados novatos, como o senhor é um novato na casa. Essa também é a postura do senhor, ou o senhor acha que deputados mais ditos macacos velhos lá na Assembleia Pelo desenho aí não tem ninguém de teriam que participar? Porque novato ali acho que é só o senhor. Só eu. Senhor, Wagner Não, Ramos o Silvano é, Não é, Silvano. Silvano. O resto não, essa é tudo já cobra criada já há muito tempo. Entre os titulares tem o Mauro Sávio, Wagner Ramos... O que é que o senhor pensa e o disso? O Marco. que é que o senhor pode falar a respeito Originalmente, Eu originalmente tinha defendi- 4, né? Originalmente eu tinha 4. defendi só novatos. Na imprensa vocês podem puxar as minhas entrevistas. Eu defendi que fosse definido só os novatos. Só que chegamos
lá na reunião, já estava definido o nome do Mauro Sávio pelo PR, que é a maior bancada que não tem praticamente nenhum novato. PR não tem novato, quem é o novato do PR? E tem a prerrogativa da vaga. Então tem coisas... E aí as consequências da entrada dos outros 2 membros antigos foi em função do Taborelli e a Janaína, que são novatos, saírem. E aí? Quer dizer, e saíram com a prerrogativa de colocar quem eles quisessem. E é o direito. Deputado, hoje, domingo, a CPI foi instalada na última quinta-feira? Quinta-feira. Hoje, domingo, amanhã, segunda-feira. Qual vai ser o primeiro passo do senhor amanhã em relação à CPI? Na terça-feira nós vamos ter uma reunião interna dos 5 membros para deliberar essa questão do regimento interno, para deliberar quais são os documentos que nós vamos requisitar dos órgãos que já fizeram as preliminares de investigação. Vamos deliberar quais são as prioridades dos nomes que nós vamos convocar. E aí já começam as discussões, esse sim, esse não, mas já vamos colocar no papel. É isso que eu estou curioso para saber, esse sim e esse não. Vai prevalecer a democracia dos votos, da coerência, porque os votos necessariamente podem não ser coerentes, professor, porque aquilo que a gente comentou no bloco anterior, se o cara do PMDB, ele vai votar para ferrar, entre aspas, o colega dele, que era o gestor principal do Estado, que é do PMDB... Você não disse aqui que o Silval quer ser convocado? Não, eu falei que ele disse, né? Eu reproduzi uma fala Não, mas a convocação é Silval, Éder Moraes, deputado Riva, Maurício Guimarães, Caixa Econômica, o Cursi, que era da Cefaz, que pagava as contas, os relatórios. O pessoal da foto do VLT, porque quando saiu a história do VLT... Tem uma foto aí que roda, o Sérgio Ricardo. O pessoal da foto vai ser convocado? O Tribunal de Contas estava nos oferecendo o relatório dele, que lá por várias situações pontuou que o próprio Maluf, o deputado Guilherme Maluf, aparece numa das fotos. Aparece. A Assembleia vai investigar o próprio deputado Maluf, que hoje é presidente da Assembleia? Todos que aparecem na foto é governista. Até os papagaios de pirata ali. Todos são governistas. Você pode ver que nenhuma foto a Luciano tá. Não, nós não estamos falando do Luciano, eu estou falando do Maluf. Não são o que o senhor vai fazer com o Maluf? Ele é o presidente. O Maluf não era em tese, o seu chefe na Assembleia. Viu? Mas não fazia parte da comissão. Ele foi num passando lá e saiu na foto. Pegou um capacetinho, botou na cabeça e foi lá. Defendeu. Mas como tinha constituído a comissão e caberia a esta comissão a atribuição de apontar ou não irregularidade, não posso atribuir a Maluf por uma visita ou uma culpa. Então ele não vai ter nenhum tipo de sabatina, pelo menos, contra ele. Viu, deputado? Eu preciso fazer uma pergunta antes de terminar o programa aqui. O senhor posso fazer a pergunta para o deputado aqui? Rapidão. Essa briga aparece no ar, não? Parece. Saber que eu aguento o André, vai fazer 20 anos. Claro, 18 anos que eu aguento essa... Olha, falando nisso, nos ajudem a fazer este programa. Nosso telefone, nosso e-mail e telefone da nossa produção está aí na tua tela. A sua opinião é muito importante para nós. Mande suas críticas, mande suas sugestões e mande principalmente as suas sugestões de entrevistas. Para nós serão muito bem-vindas as suas sugestões. O senhor é hoje uma das principais lideranças do PSB. A principal liderança em si é consenso, que é o prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, né? E a respeito disso eu quero perguntar para o senhor. 2016 está aí, eleição municipal, 2018 eleições estaduais. Como que o senhor vê a figura da sua principal liderança, que é o Mauro Mendes, nesse processo todo? Reeleição em Cuiabá em 2016, trabalho para 2018, como que o senhor vê o Mauro Mendes, que é uma das principais lideranças políticas do Estado hoje? O Mauro precisa fazer uma avaliação para não cometer o mesmo erro que o Wilson cometeu. Ou, se ele for candidato à reeleição, ele esclarecer à população a intenção de 2016, né? 2016 é. 2016 é 18. 2018 é. Se porventura tiver outro interesse. Esses dias atrás fiquei sabendo que tem interesse da vaga de Senado, que é possível. O prefeito da capital tem
Oficialmente ele não quer nem ex-candidato a discutir governador, reeleição, não quer discutir só nada disso. que cabe a ele essa definição e ele tem dito em todos os momentos de que não tem definição nem ao menos da reeleição. Quer dizer, então seria especular em nome dele. O senhor é que eu não tenho cuiabano, essa o senhor é credencial. cuiabano, como é que você está vendo a gestão dele aí? Não está faltando alguma coisa? Como é que você avalia? Está bom, está ruim, precisa melhorar? Na saúde está muito deficitário, muitos problemas. Agora essa assinatura do pronto-socorro novo aí vai dar pelo menos uma luz no fim do túnel, apesar que isso aí vai ter objetividade a um médio prazo, aí não tem agora emergencialmente, mas eu digo a vocês, a capital tem atribuições que não são da capital nessa esfera. Então nós temos que fazer um reconhecimento aqui de que desemboca todo o interior aqui. Inclusive gente de Juara. Vem ônibus aqui perto da emissora toda semana. Eu já mandou paciente de lá para cá, né? Vem ônibus toda semana. Na minha época, meu caro Tem até uma frase no ônibus que é interessante, de Juara. Saúde levada a sério, levado para Cuiabá. Exato, tem um ônibus parado aqui perto da emissora. Ele vem aqui no Júlio Miro. Mas imagine você se não tivesse a prefeitura o ônibus. Essas pessoas pelo iriam menos fazer ônibus, o quê? Ônibus terapia, né, Paulo Coelho? Deputado, nosso tempo acabou, infelizmente. Obrigado pela sua participação aqui. O senhor tem mais alguns segundos para as considerações finais. Agradeço. Não deixe transformar muito, em pizza, não deixe, por favor. Agradeço muito ao Paulo, ao João Edson, a você, por essa oportunidade de estar levando à população de Mato Grosso esses esclarecimentos. E faço um compromisso de que quero voltar neste programa posterior ao Coloca final, na agenda aí, Márcia. ao final da CPI. Vamos cobrar do senhor, Ao você não final sabe o da tamanho desse CPI. compromisso que o senhor está propondo, hein? Porque daí vocês vão me falar assim, Oscar, realmente não teve pizza naquela casa. Tomara que não tenha. Como o senhor não trouxe a sua burduna para nos bater de burduna, o senhor vai ganhar um presentinho aqui do programa. Pô, que... Coloque lá no seu gabinete para o senhor lembrar sempre do nosso programa. É uma burduninha miniatura? É uma burduninha miniatura. Obrigado pela presença, deputado Paulo Coelho. Obrigado. Abraço. Professor João Edson. Obrigado. Muito obrigado. O senhor está de volta ao programa finalmente. Mandar um abraço para Mariana. Eu que agradeço, estava com saudade do teu retorno aqui. Muito importante. Eu agradeço. Assessora do boa noite. deputado, Uma boa aqui, semana. Mariana Maramon, obrigado pela presença. Maramon mesmo, né? Marimon. Marimon, decide. Marimon, pronto, tá bom. Você em casa, obrigado pela sua audiência. Voltamos então no próximo domingo, às 10 da noite, aqui na TV Pantanal, canal 22. Uma boa noite, uma ótima semana e até domingo. Tchau. Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Este é o plano.